estudantes dos sétimos anos, tudo em ordem, tudo certo? Professor Diogo solicitando licença para adentrar pela tela da sua TV, aí, juntamente com seus familiares dos seus lares, para a nossa proposta dialogada de matemática de hoje. E, para isso, vamos nos preparar para o nosso diálogo matemático que vai nos ser conduzido e nós vamos continuar a exploração do que é uma equação, parte 2 desse tema. E para isso, nós vamos compor o seguinte objetivo: ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. E hoje o nosso passeio algébrico analítico vai nos permitir resolvê-las, certo? E para isso precisamos da organização impecável do seu caderno, mostrando todas as resoluções, todos os combinados que nós temos aqui pela tela da sua TV, conforme você é orientado, para apresentar posteriormente para o seu professor. Caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo de organização para você. Tudo organizado? Adentremos na primeira proposta. Veja comigo. O que é raiz ou solução de uma equação? Gabi e Guto em Um Desafio Atrás do Outro. Essa revista é ótima, Guto. Ela tem muitos desafios. Pense rápido e descubra, Guto. Quanto eu preciso adicionar a 10 para dar 15? Olha esse outro desafio. Quanto eu preciso tirar de 20 para dar 10? Tem mais dois desafios legais. Por qual número eu multiplico 5 para dar 20? E por qual número eu divido 50 para dar 25? Como é que nós vamos ajudá-los a representar esses desafios todos? Fácil essas, não? Mas quando os números forem maiores, você pode usar equação para descobrir as respostas, sabia? Então, a partir de agora, todo número desconhecido que nós precisamos descobrir quanto ele vale, nós vamos utilizar equações. Recorda-se do nosso diálogo construtivo sobre equação? Vamos retomar todas essas ideias e ampliarmos as representações e passarmos a solucioná-las, determinando suas raízes ou soluções. Beleza? Veja comigo, olha lá. Analisemos. Quanto eu preciso adicionar a 10 para dar 15? Que número adicionado com 10 totaliza 15? Vamos supor que nós não conhecemos nem determinemos, pelo cálculo mental, esse valor. Esta situação pode ser representada por uma sentença matemática que você chama de equação. Veja comigo. Adicionamos um número desconhecido a 10 para obter 15. Nós temos uma representação denominada equação. Por quê? Porque ela apresenta a igualdade e a incógnita. É um número desconhecido para esta situação, certo? Diante disso, que número somado com 10 te dá 15? 5. Então, 5 nós chamamos de raiz ou solução da equação. Por quê? Porque 10 mais 5 te dá 15. Beleza? Olha a próxima. Olha esse outro desafio. Quanto eu preciso tirar de 20 para dar 10? Ou seja, 20 menos um valor desconhecido chamado de y vai ser igual a 10. 20 menos quanto que te dá 10? 10. 10 é raiz ou solução desta equação, porque 20 menos 10 dá 10. Compreende esse significado? Olha lá a próxima. Por qual número eu multiplico 5 para dar 20? Então, 5 vezes um número desconhecido, chamado de P. Lembre-se que ler 5P é a mesma coisa que ler 5 vezes P. Dá 20, né? 5 vezes quanto que dá 20?
4. Então, 4 é raiz ou solução da equação, porque 5 vezes 4 te dá 20. E depois, e por qual número eu divido 50 para dar 25? 50 dividido por qual número desconhecido chamado de x vai te dar 25? Perceba, 25 é a metade de 50. Metade é a mesma coisa que obter a segunda parte. Ou seja, nesse caso, x vale 2. 2 é raiz ou solução dessa equação. Por quê? Porque 50 dividido por 2, metade de 50, vai te dar 25. Dialoga comigo com essas ideias? Tudo certo? Olha lá. Perceba que resolver equações nada mais é do que descobrir valores desconhecidos. E para isso, retomemos formalmente o significado, o conceito de uma equação. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, chamada de incógnita. Vamos retomar os exemplos aqui. 2x menos 2 igual a 12 é uma equação porque apresenta a igualdade e nós temos a incógnita x, duas condições essenciais para compor o seu conceito, certo? Depois, 3m mais 12 igual a 15 também é uma equação, apresenta uma igualdade e nós temos a incógnita m. Mas agora, 6 mais 8 igual a 14 não é uma equação. Apesar de termos a igualdade, nós não temos uma incógnita aqui. Portanto, se trata de uma igualdade numérica, onde 6 mais 8 é igual a 14. Não temos incógnita, certo? Olha lá. E 2x menos 10 é menor que 22, também não é uma equação. Porque, apesar de termos a incógnita x, nós temos uma desigualdade. Primeiro membro é menor que o segundo membro. E não uma igualdade que conceitua uma equação. Certo? Tudo em ordem? Tudo bem? Retoma comigo o significado de uma equação. Diante disso, adentremos nas propostas que você vai desenvolver aí no seu caderno. Veja, proposta número 1. Paula tem um certo número de moedas. Certo número de moedas. Atribua uma incógnita para ela, tá? De 50 centavos, que totaliza 10 reais. Quantas moedas Paula tem? Em um caminhão foi organizada uma carga com caixas. Se em cada pilha há 6 caixas idênticas e o total de caixas da carga foi de 36, quantas pilhas foram organizadas neste caminhão? Né? Atribua também uma incógnita para o número de pilhas. E a partir de agora você vai determinar as representações genéricas e propriamente ditas as raízes ou soluções destas duas sentenças. Tempo para você!
Propostas desenvolvidas? Vamos detalhar aqui cada uma delas, fazendo a utilização de um raciocínio muito importante, que é o raciocínio proporcional. E ao final do raciocínio proporcional, a generalização, a representação algébrica por meio de uma equação. Acompanhe comigo todos os detalhes de proposta a proposta. Veja. Paula tem um certo número de moedas de 50 centavos que totaliza 10 reais. Quantas moedas Paula tem? Veja comigo. Fazendo uso do raciocínio proporcional, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, nós teremos, ou seja, tem-se, uma moeda tem valor de 50 centavos. Duas moedas, duas vezes 50 centavos, R$1. Três moedas, 3 vezes 50 centavos, R$1,50. Quatro moedas, 4 vezes 50 centavos, R$2. E assim por diante, até que a gente possa obter quantas moedas compõem o valor total de 10 reais. Me acompanha na constituição desse raciocínio? Veja comigo como que nós iremos representar. Olha lá. De outra forma, tem-se duas moedas, R$1. Quatro moedas, R$2. Perceba que para cada unidade de real, são duas moedas de 50 centavos. Então, nós estamos dobrando os seus valores, concorda? Olha lá. 6 moedas, R$3. 8 moedas, R$4. 10 moedas, R$5. E agora, quantas moedas irão compor o valor total de 10 reais? Contando as moedas de 50 centavos de duas em duas. Outra representação importante do raciocínio proporcional, certo? Diante disso, representando por meio de uma equação, tem-se 50 centavos, que é o valor da moeda, multiplicado pelo número de moedas, totaliza 10 reais, ou seja, é igual a 10 reais, onde x é o número de moedas. Perceba que você poderia ter colocado A, você poderia ter colocado M, você poderia ter colocado Y, quaisquer das 26 letras que compõem a representação da incógnita neste caso. Beleza? E diante disso, pergunta-se, quantas moedas? Nesse caso, você vai ter lá 20 moedas multiplicadas pelo valor de cada uma, correspondente a 50 centavos, vão totalizar para você os 10 reais. Logo, são 20 moedas de 50 centavos que Paula tem. Todo mundo me acompanha na organização desse raciocínio proporcional e na sua generalização por meio de uma equação? Tudo certo? Adentremos na situação 2. Em um caminhão, foi organizada uma carga com caixas. Se em cada pilha há 6 caixas, perceba comigo o raciocínio proporcional. Uma pilha, 6 caixas. Duas pilhas, 2 vezes 6 caixas. 3 pilhas, 3 vezes 6 caixas, né? Caixas idênticas e o total de caixas da carga foi de 36. Quantas pilhas foram organizadas no caminhão? Veja comigo. Fazendo o uso do raciocínio proporcional, tem-se uma pilha, 6 caixas. Já havíamos dialogado sobre isso. 2 pilhas são 12. 3 pilhas são 18. E assim por diante, até nós termos aqui. Quantas pilhas são necessárias para terem organizados no caminhão? 36 caixas, certo? Olha lá. Representando por meio de equações, tem-se 6P, ou seja, 6 caixas por cada pilha, totalizando 36 caixas, onde P é o número de pilhas. Aqui está a representação genérica por meio de uma equação, que apresenta para você a igualdade e a incógnita, que é o número de pilhas organizadas no caminhão, certo? E cada pilha apresenta 6 caixas, por isso 6P, né? Pergunta-se, quantas são as pilhas? Nesse caso, perceba, 6 vezes 6 é igual a 36. E isto significa que, logo, são 6 pilhas de 6 caixas cada no caminhão. Perceba que as 20 moedas de 50 centavos e as 6 pilhas organizadas no caminhão
são denominados valores que correspondem a raízes ou soluções da sua equação. Certo? Olhe lá. É raiz ou não é? Perceba a equação. 10x menos 10 igual a 2 mais 8x. Oi, Adriano, qual é o problema? Resolvi essa equação e encontrei x igual a 6. Mas não tenho certeza se o resultado está correto. E agora, como é que a gente faz para poder verificar se este 6 é ou não é solução da sua equação, né? X é igual, estamos pensando no valor correspondente. É uma igualdade. 10x menos 10, correspondente ao primeiro membro, é igual a 2 mais 8x, correspondente ao segundo membro. Então, se o x for 6, como que nós iremos fazer esta verificação? Acompanhe comigo, olha lá. O resultado obtido dos dois lados da equação deve ser: a denominação lado, que aparece aqui nesse diálogo, vai corresponder respectivamente ao primeiro membro antes do sinal de igual e ao segundo membro depois do sinal de igual, citados como lados da sua equação. Primeiro membro e segundo membro, certo? Diante disso, o resultado obtido dos dois lados da equação deve ser igual para ser raiz ou solução da equação, certo? Olha lá, observe, 10x menos 10 igual a 2x mais 8. Tem-se uma igualdade, isto é, o primeiro membro equivale ao segundo membro, é igual ao segundo membro, certo? Por isso, se o x for igual a 6, conforme o contexto, isso significa que no lugar da incógnita x, nós podemos substituí-la por 6, realizando os cálculos necessários. Veja, ler 10x é a mesma coisa que ler 10 vezes x. Portanto, 10 vezes 6 menos 10 no primeiro membro. Ler 8x é a mesma coisa que ler 8 vezes x. Por isso, 2 mais 8 vezes 6 no segundo membro. Diante disso, temos 10 vezes 6, 60, menos 10, é igual a 2 mais 8 vezes 6, 48. Será que 60 menos 10 equivale a 2 mais 48? Perceba que sim, 50 é igual a 50. Nós temos aqui uma igualdade que se confirma. 50 é igual a 50. Logo, podemos afirmar que, como esta igualdade é verdadeira, tem-se que 6 é raiz ou solução da equação. Certo? Todo mundo me acompanha nessa ideia constituída aqui para você? Beleza! Olha lá. Retomando na mesma equação, 10x menos 10... antes do sinal de igual, é denominado primeiro membro. 2 mais 8x, depois do sinal de igual, é denominado segundo membro. Perceba que a incógnita desta equação foi denominada por x. Poderia ser m, poderia ser a e assim por diante. Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a raiz ou solução da referida equação. Beleza? E agora, utilizando esta mesma ideia que nós estamos dialogando aqui pela sua tela, nós vamos responder a seguinte pergunta. Pode-se afirmar que a massa de cada maçã, sendo todas idênticas, é de 120 gramas? Será? Para que a balança, a relação de equilíbrio, a relação de equivalência, se mantenha, será que cada maçã tem massa de 120 gramas? Testa e verifica para nós. Tempo para você.
E aí? Cada maçã tem massa de 120 gramas? Você concorda com essa afirmação ou você discorda desta afirmação? Vamos fazer a verificação? Acompanhe comigo. Olha lá. Diante disso, pode-se afirmar que a massa de cada maçã, sendo todas idênticas, é de 120 gramas? Será que a relação de equivalência se mantém com 3 maçãs de 120 gramas cada? Veja comigo. Olha lá. Mesma relação de equivalência, vamos representá-la. M mais M mais M. São 3 maçãs de massa M. E isso significa que nós teremos aqui 3M mais 20, massa 20 gramas, igual a 500 gramas. Certo? Olha lá. 120 mais 120 mais 120, que é o que a questão nos sugere, mais a massa de 20 gramas, será que é equivalente a 500 gramas? Somando, temos 120 com 120, 240. 240 com 120, nós vamos ter 360. 360 com 20, nós vamos ter 380 gramas, igual a 500 gramas. Perceba que é uma igualdade falsa, não se confirma. Portanto, nós podemos afirmar que logo a massa de cada maçã não pode ser 120 gramas, né? Não se estabelece a relação de equilíbrio com esta massa para cada maçã. Beleza? Olha lá. Diante disso, e como se pode determinar essa massa que não foi confirmada com os 120 gramas para cada maçã? E agora? Para resolver uma equação, utilizam-se os princípios de equivalência, a manutenção da igualdade da relação de equilíbrio, denominados aditivo e multiplicativo, verificando a aplicação de cada um desses princípios. Veja comigo, olha lá. Analisemos. Aqui nós temos uma balança equilibrada, onde no primeiro membro nós temos massa 1, 3, 2 e 2, totalizando 8, né? E no segundo membro, 1, 3, 4, totalizando 8 também. O que aconteceu da primeira balança para a segunda? Foram acrescidas massas de 2 unidades de massa em cada um dos membros da referida relação de equivalência. Veja, se acrescenta-se massa 2 no primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, é necessário acrescentar massa 2 também no segundo membro. Este é o princípio de equivalência denominado aditivo. Acrescenta-se 2 no primeiro membro, também acrescenta-se massa 2 no segundo para que a igualdade se mantenha. Olha lá, 8 igual a 8 na primeira relação, 10 igual a 10 na segunda relação. O que aconteceu? A igualdade se manteve quando acrescenta-se a mesma massa nos 2 membros da relação de equivalência, certo? Nós podemos acrescentar, assim como podemos retirar. Quer ver? Olha lá. Mantendo a mesma relação de equivalência, 8 igual a 8, agora nós retiramos a massa 3 de cada um dos membros. Menos 3 e menos 3. Isso significa que nós temos 5 igual a 5. Se no primeiro membro foram retiradas 3 em termos de unidades de massa, para que a igualdade se mantenha, é necessário retirar a mesma massa 3 também do segundo membro. Ou seja, mantém-se a igualdade. O que foi que aconteceu? A igualdade se manteve. Isto significa que, se adicionarmos ou subtrairmos determinada massa do primeiro membro, é necessário adicionar ou subtrair, respectivamente, a mesma massa no segundo membro para que a igualdade se mantenha, constituindo o seu princípio aditivo, certo? E agora, continuemos a nossa análise. Mantemos a mesma relação de equivalência. Perceba o que vai acontecer. Dobramos as massas dos 2 membros. Se você dobra a massa do primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, você também deve dobrar a massa do segundo membro.
8 equivale a 8, isto é o mesmo que dizer que 16 equivale a 16. O que aconteceu? A igualdade se manteve. Então, se você multiplica as massas no primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, você precisa multiplicar pelo mesmo valor as massas do segundo membro, mantendo-se a relação de equilíbrio, de equivalência, de igualdade estabelecida aqui. Agora, se nós podemos multiplicar, isso significa que nós também podemos repartir, concorda? Veja comigo. Continuemos a nossa análise. A mesma relação de equivalência, agora nós vamos repartir. Estamos distribuindo as massas, obtendo-se aqui a metade da massa com relação à primeira relação de equivalência. Se nós estamos dividindo por 2, 8 equivale a 8. É o mesmo que afirmar que 4 equivale a 4. Na relação de equivalência e na determinação desse princípio chamado multiplicativo. Reduzindo pela metade, se você reduz pela metade a massa do primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, você deve reduzir também pela metade a massa do segundo membro. Portanto, novamente, o que foi que aconteceu? A igualdade se manteve. Isto significa que, se multiplicarmos ou dividirmos a massa do primeiro membro, respectivamente, devemos multiplicar ou dividir a massa do segundo membro pelos mesmos valores para que a igualdade se mantenha. Esta é a denominação do princípio multiplicativo, que nos permite resolver equações, certo? Olha lá a formalização para você. Adicionando ou subtraindo o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade mantendo-a. Generalizando, tem-se A igual a B. Perceba que A, B e C são generalizações no universo do conjunto dos números racionais, certo? Adicionado C no primeiro membro, é necessário adicionar C no segundo para que a igualdade se mantenha. Perceba que nós podemos adicionar aqui tanto um valor positivo, acrescentar, quanto um valor negativo, retirar massa da relação de equivalência discutida, tá? E o princípio multiplicativo, multiplicando ou dividindo por o mesmo número os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade, mantendo a equivalente anterior. Generalizando, tem-se. Multiplicamos pelo valor C o primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, multipliquemos também pelo mesmo valor C o segundo membro, novamente no universo do conjunto dos números racionais. Beleza? Esta tela é importantíssima que você registre, porque é a base das nossas próximas aulas para resolver qualquer modelo de equações. Tudo certo? Tempo para sua organização e registro.
Princípios todos registrados? Perceba que agora nós iremos aplicá-los, tanto o aditivo quanto o multiplicativo, no processo de resolução. Lembre-se, qualquer operação realizada no primeiro membro deve ser repetida exatamente igual no segundo membro para que a igualdade se mantenha. Vamos aplicar? Veja comigo, olhe lá. Voltemos à equivalência das maçãs. Recorde-se que 120 gramas para cada maçã não deu certo. Isso significa que a massa de cada uma delas, para que essa equivalência se mantenha, será de quantos gramas? Veja comigo. Qual é a massa de cada uma delas, supondo serem idênticas? Vamos escrever a relação de equivalência? Olha lá. M mais M mais M, ou seja, 3M, mais 20 gramas é igual a 500 gramas. Simplificando-a, teremos lá 3M mais 20 igual a 500. Massa do primeiro membro, 3M mais 20. Massa do segundo membro, 500 gramas. Certo? Aplicando os princípios aditivo e multiplicativo, tem-se. Olha lá. Vamos agora adentrar no processo de resolução da equação utilizando os princípios aditivo e multiplicativo. Perceba, aqui nós temos acrescidos 20 gramas. Se nós descontarmos 20 gramas do primeiro membro e também do segundo, significa que a igualdade se mantém. 20 menos 20 vai te sobrar somente o 3M aqui no primeiro membro. E 500 gramas menos 20, descontados 20 do primeiro, é o mesmo que descontar 20 do segundo para manter a igualdade. Nós teremos lá 3 vezes a massa de cada maçã vai ser igual a 480. Perceba que ler 3M é a mesma coisa que ler 3 vezes M. Aqui nós temos a representação da massa das 3 maçãs. E para saber de uma única, se nós estamos multiplicando por 3, aplicando o princípio multiplicativo, nós podemos dividir ambos os membros por 3, certo? O coeficiente que corresponde ao acompanhante da incógnita M, a referida massa de cada maçã. Concorda? Se nós dividirmos por 3 o primeiro membro, isto significa que nós precisamos dividir por 3 o segundo membro para que a igualdade se mantenha. Realizando as divisões, nós temos que a massa de cada maçã corresponde a 160 gramas. Lembre-se que não deu certo os 120, porque na verdade corresponde a 160. Então, de olho na tela, verifique comigo a aplicação dos princípios aditivo e multiplicativo. Descontamos 20 em cada membro, a igualdade se manteve. Dividimos por 3, cada membro, a igualdade se manteve. Logo, no processo de resolução, nós temos que a massa de cada maçã corresponde a 160 gramas. Tudo certo? Olha agora a proposta número 4, que nós vamos aplicar os mesmos princípios para desenvolver. Quer ver? Sabendo que cada pacote tem massa P, escreva a equação que representa cada relação de equivalência a seguir e determine P. Aplica para nós os princípios aditivo e multiplicativo e me diga, qual é a massa de cada pacote? Tempo para você!
E aí, deu certo? Vamos representar a relação de equivalência, ou seja, a equação para determinar a massa? Acompanhe comigo no diálogo e no passeio analítico pelos princípios aditivo e multiplicativo na resolução de equações. A partir de agora, você os utilizará sempre. Então, relacione comigo todas essas ideias pela tela da sua TV. Olha só. Relação de equivalência, para escrevermos a equação e determinar a massa P, teremos lá P mais P mais P mais 3, primeiro membro, equivale a, é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3. Escrevendo de forma simplificada, 3P mais 3 no primeiro membro é igual a 12 no segundo membro. Mantida a relação de equivalência, certo? Aplicando os princípios aditivo e multiplicativo, perceba, aqui nós temos acrescidos 3. O que você acha de descontarmos 3 em cada membro? Perceba que a igualdade vai se manter, porque o objetivo é determinar o valor de P, que é a massa de cada pacote, certo? Olha lá, descontando-se 3 em cada membro, teremos 3P igual a 9, mais 3 com menos 3 são opostos, podemos simplificar, tendo-se somente no primeiro membro 3P. A massa de 3 pacotes, certo? E no segundo membro, 12 menos 3, teremos 9. Veja, para saber a massa de um único pacote, perceba o coeficiente da incógnita P que nós temos aqui, 3. Isso significa que, pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter aqui a terça parte de cada membro. Realizando a divisão, a massa de cada pacote vai corresponder a 3 quilogramas. Me acompanha no desenvolvimento? Tudo certo? Olha a próxima proposta que aparece aqui. Oscar comprou 2 livros e uma pasta plástica, pagando ao todo R$ 28. Cada livro custou X reais, ou seja, se ele comprou 2 livros, 2x, mais o preço da pasta, 3. Qual foi o preço de cada livro? Aplicando os princípios aditivo e multiplicativo para nós. Tempo para você! Representando esta equação, tem-se Oscar comprou 2 livros e uma pasta plástica, pagando ao todo R$ 28. Cada livro custou X reais. Se ele comprou 2, 2x. Somado com o preço da pasta, que corresponde a 3, totalizando R$ 28, que corresponde ao valor total da compra. Olha lá, descontando-se 3 em ambos os membros, teremos 2x mais 3 menos 3, opostos podemos simplificar, vai ser igual a 28 menos 3, ou seja, 2x igual a 25, aplicando o princípio aditivo. Coeficiente da incógnita x, que corresponde ao preço dos livros. Nós vamos dividir ambos os membros por 2, mas antes de dividir por 2, perceba que 25 nada mais é do que 24 somado com 1, certo? Por isso, nós podemos dividir ambos os membros por 2. 2x sobre 2 vai ser igual a 24 sobre 2 mais meio, né? Somado com meio, nós teremos aqui a metade de 24 mais meio. Nesse caso, como que nós podemos representar? X, que é o preço do livro, será R$12 mais a metade de R$1. Perceba que nós temos aqui a representação racional fracionária. E agora nós podemos perceber as distintas representações.
R$ 12 mais a metade de R$ 1 nada mais são do que R$ 12,5, nada mais são do que R$ 12,50, 12 inteiros e 5 décimos de real, certo? Nesse caso, logo cada livro custou R$ 12,50. Me acompanha nessa análise na aplicação do princípio aditivo e multiplicativo? Beleza! Hoje aprendemos a ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização com as equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive, eu diria, principalmente na linguagem algébrica. A partir de agora, combinamos o estudo dos princípios aditivo e multiplicativo na resolução de equações. Combinado? Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau!